Hoje à noite eu gostaria de convidar os irmãos para que a gente possa meditar na palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 7. E vamos ler o versículo 24 ao versículo 30. Marcos, capítulo 7, versículos do 24 ao 30. Diz assim a palavra de Deus: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, a tua palavra foi aberta, lida e será exposta. Te pedimos, Senhor, fidelidade aos teus princípios, aos teus preceitos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações para que a gente possa ouvir a tua palavra com atenção. Atenção esta que nos leva não simplesmente a gostar do conteúdo, mas viver o conteúdo da tua palavra. Aplica em nossos corações, em nossas mentes e na nossa prática a tua vontade, para a honra e glória de Cristo, nosso Redentor. Amém. Irmãos, um dos marcos mais importantes, recentes da nossa história como nação, na verdade como mundo, é a Segunda Guerra Mundial. Nós tiramos delas muitas histórias e lições e percebemos em algumas delas algumas boas indicações. Conta-se que nesta Segunda Guerra Mundial, em uma missão, um soldado ele está entrando numa cidade que havia sido destruída há pouco. E ele entra numa casa que tem somente os seus escombros e ali ele busca se abrigar. Lá ele encontra uma menina. Essa menina era de ascendência judia, e ao perceber pelo seu uniforme que ele era um soldado aliado, ela resolve mostrar-se a ele ali, mostrar que ela estava ali. Ela havia perdido os seus pais há poucos dias, enquanto as tropas alemãs haviam invadido aquela cidade e destruído. E quando ela se revela àquele homem, ele prontamente a ajuda, a abençoa, deixando com ela um pouco de água, um pouco de comida, lhe deixa um agasalho, e na sua conversa ele diz que tem uma missão a ser cumprida. Ele iria sair, deixaria aquela menina ali, com as provisões necessárias para algum tempo, mas que ele voltaria. Logo diante disso, aquela menina deposita a sua fé e esperança toda nas palavras daquele homem, e espera ansiosamente. Enquanto aquele rapaz vai, ela espera que ele cumpra cabalmente aquilo que lhe havia prometido. Semelhante a essa história, nós percebemos um elemento conexo à Escritura Sagrada. Na história que Marcos relata, ele fala sobre uma fé genuína. Essa fé ela é narrada pelo evangelista Marcos, quando resolve escrever o Evangelho à Igreja de Cristo. Marcos ele escreve esse relato aqui enquanto ele está em Roma, mais ou menos nos anos 50 ou 60 a.C., sendo possivelmente o primeiro relato do Evangelho que nós conhecemos, o primeiro evangelista a narrar alguns fatos. Esses fatos que são narrados por Marcos são fatos rápidos, bem coordenados sobre aquilo que acontece na vida de Cristo Jesus. Ele escreve a uma igreja que está em Roma. Essa igreja que está em Roma, ela vive no meio de uma cidade onde havia um entendimento de poder muito forte.
Roma era a capital do maior império conhecido até então, e isso dava para eles uma sensação egocêntrica de que tanto podiam tudo, quanto tinham liberdade ou libertinagem para fazer tudo quanto gostariam. Aqui nós percebemos Marcos trazer um relato claro, vindo como que de alguém que conhecia o relato original, ou que estava próximo às situações onde Cristo viveu. Percebemos Papias, um dos historiadores da igreja no primeiro século, falar que Marcos ele era próximo a Paulo e Pedro. Paulo cita, ou na verdade Lucas cita, a presença de João Marcos com Paulo e Barnabé na primeira viagem, e que na segunda há um desentendimento, o qual, por conta de João Marcos, Paulo ele se divide com Barnabé. A partir de então, percebemos Paulo citar esse mesmo Marcos, quando ele diz na sua última carta, 2 Timóteo, falando que traz João Marcos, até mim, porque ele me é útil ao ministério. Percebemos então Papias relatando que Marcos ele se aproxima de Pedro e faz então o relato do evangelho baseado tanto em entrevistas que faz com Pedro e com outros dos que presenciaram a Cristo ali no seu momento do seu ministério, dos 3 anos de seu ministério, e também ele traz aqui a ideia de Pedro como alguém participante daquilo, que vivia extremamente o ministério de Jesus. Nós encontramos então Marcos, ele dividindo essa carta aqui, na verdade esse evangelho, sob a perspectiva geográfica, onde do 1º ao 7º capítulo, percebemos ele narrar Jesus ainda na Galileia. Do capítulo 7º ao 8º, na verdade do 8º ao 10º, nós percebemos Jesus, ele peregrinando até Jerusalém. Do capítulo 11 em diante, Jesus entra em Jerusalém e cumpre ali o seu ministério. O texto que nós lemos aqui é a primeira vez em que Jesus ele sai dos limites de Israel, deixando a Galileia, onde havia estado pelo menos 1 ano ali do seu ministério. Vindo do contato com alguns escribas e fariseus, ele recebe a confrontação daqueles homens. E então Jesus se retira ao Mediterrâneo, após ter o contato com alguns daqueles homens que colocavam a sua religiosidade naquilo que chamavam de a tradição dos anciãos. Na contramão de estar dentro do seu povo e receber uma falsa religiosidade diante de si, Jesus Cristo vai aos que não eram seus e encontram uma fé genuína sendo proclamada diante de si. É por isso que nós vamos meditar nesse texto à luz do seguinte tema: a fé que agrada a Jesus. A fé que agrada a Jesus. Quais são as características da fé que agrada a Jesus? Em primeiro lugar, nós percebemos que a fé que agrada a Jesus, ela busca a Cristo. Dos versículos 24 a 26, nós percebemos o seguinte: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Percebemos que Jesus havia deixado a Galileia, passando para as terras de Tiro ou Sidom. O intuito de Jesus aqui, que nos adverte o texto, é de que ele buscava estar isolado com os seus discípulos. Isso fica muito mais claro no texto relato do Evangelho Sinótico, em Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28, onde Cristo ele narra a presença dos discípulos ali naquela história. O texto afirma que Cristo ele não pôde ocultar-se em virtude da procura daquela mulher. A fama de Jesus, ela já havia se espalhado para além das fronteiras da Galileia. Por mais que ele não tenha passado, a sua fama o precedeu ali fora da Galileia. O que fez com que aquela mulher, recebendo a notícia da sua presença, o buscasse.
O texto de pronto indica a motivação que leva ela a buscar a Jesus. A sua filha padecia sob a possessão de demônio. É possível que aquela mulher tenha buscado outros meios pelos quais ela pudesse resolver o problema que afligiu seu coração. Porém, as Escrituras nos mostram que ela direciona-se a Cristo na esperança de que Ele possa dar aquilo que ela necessita, ela possa receber dele aquilo que necessita. Ela confia que o poder de Cristo é suficiente para aplacar ao mal que a perturba e por isso ela o busca. Cristo já havia expelido demônios em outra oportunidade. O próprio Marcos registra, pelo menos no capítulo 5, uma outra vez que isto acontece. Ela recorre a Cristo pelo que ela ouviu falar ao seu respeito. Ela confia que no poder de Jesus ela pode alcançar, e por isso o que fora anunciado sobre Cristo é o que faz ela buscá-lo. Pelo que ela ouviu do seu poder, ela o busca. Quando buscamos um remédio na farmácia, por indicação de um médico, geralmente nós não temos um entendimento de como aquilo vai acontecer no nosso organismo, como é que aquilo vai atuar no nosso organismo. Mas nós tomamos o remédio confiados tanto na palavra do médico quanto na eficácia do remédio. Tomamos o remédio na confiança de que ele resolverá a nossa situação. Semelhantemente, aquela mulher buscou a Jesus depositando nele a fé necessária, a fé que ela tinha de que Cristo tinha poder e autoridade sobre aquela situação. E por isso, na contramão dos escribas e fariseus, que baseavam sua fé na tradição dos anciãos, aquela mulher busca a Cristo pelo que ela creu em seu favor. Ela ouviu e creu, e isso levou ela a buscar. Marcos aqui, ele faz um destaque sobre essa mulher. Ele destaca que aquela mulher, ela é de origem cirofenícia. Mateus, tendo um público prioritariamente judeu, ele afirma que ela era de origem cananeia, povo muito bem conhecido de Israel, presente no Antigo Testamento, colocado como um dos inimigos do povo de Deus, que deu origem aos fenícios. O teólogo Adolf Pohl, ele comentando esse texto, ele afirma que a cidade de Tiro, ela era sinônima de paganismo, carregando essa má fama desde o Antigo Testamento. O que nós percebemos aqui é um contraste claro na narrativa. Jesus é negado pelos seus, mas ele é buscado pelos de fora. Aqui, nós somos rememorados ao que a Escritura Sagrada nos evidencia quando João fala, no seu capítulo 1, versículos 11 e 12, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aprendemos com isso que buscar a Jesus é uma atitude de fé. Hoje, para conhecermos a Jesus, precisamos das Escrituras Sagradas, que nos revelam a sua vontade, o seu caráter e a sua missão. Por isso, precisamos diariamente nos submeter a ela, buscar a ela incessantemente todos os dias, para que assim conheçamos a Cristo e possamos assim viver por Ele. Ainda temos o método, o meio de graça da oração, que nos liga a Deus por intermédio deste mesmo Cristo. Por ela, nós desfrutamos de relacionamento com Ele. Sigamos a Escritura Sagrada, que nos dizem: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou ainda, como lemos pela manhã na liturgia, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Temos estudado sobre a fé que agrada a Jesus. Em primeiro lugar, nós percebemos que a fé que agrada a Jesus é a que busca a Cristo. Em segundo lugar, veremos que a fé que agrada a Jesus é aquela que persevera nas adversidades. A fé que agrada a Jesus
é aquela que persevera nas adversidades. O versículo 27 e o 28 vão nos dizer o seguinte: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Essa parte ela é bastante complexa e interessante. Sem um apurado exame, a gente pode colocar aqui pecado em Cristo, ou colocar ele como alguém que está humilhando ou rebaixando aquela mulher. E não é verdade isto. O pastor Augustus, no seu programa Em Poucas Palavras, comentando sobre esse texto e mais especificamente sobre essa expressão, ele informa que naquela cultura e tempo, o termo utilizado para cão, o termo utilizado neste texto aqui, para cão, não era com um sentido de xingamento ou com maldade, mas se referia aos animais domésticos que já habitavam ali nas casas das pessoas. O que Cristo está evidenciando aqui com essa expressão são, na verdade, duas coisas, duas realidades. A primeira é a prioridade inicial do seu ministério entre os judeus, que fica mais evidente nas palavras de Mateus, capítulo 15, que diz o seguinte: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas, em segundo lugar, nós podemos ver aqui que Cristo está relatando um choque entre a cultura judaica exclusivista e a promessa de bênção para todos os povos. Jesus afirma que veio para que era seu, para os que eram seu, para o povo que recebera a promessa, e age como que negando o pedido daquela mulher, colocando-a à prova. A reação daquela mulher, ela denota uma fé genuína, oriunda de fora do berço judaico, porém alicerçada na promessa de Deus. Aqui nós percebemos o projeto de Deus para a salvação das nações. Desde o chamado de Deus para Abraão, separando dele descendência em Gênesis 12, percebemos que o Senhor coloca Israel como um anúncio de sua graça para todas as nações. Isso é bem expresso quando afirma o texto: "Se tu uma bênção, abençoarei a quem te abençoar, e amaldiçoarei a quem te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra", diz o Senhor em Gênesis 12. O projeto de Deus sempre fora anunciar a todos os homens a sua maravilhosa graça, para que homens e mulheres de todas as nações o adorem. O Salmo 67, ele acompanha esse entendimento, onde o salmista solicita a bênção do Senhor derramada sobre ele para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Comentando sobre a beleza desse texto, nosso professor lá do seminário, o pastor Paulo Brasil, ele afirmou o seguinte, que ela, a mulher, é parte daqueles que se ajuntam antes do Pentecostes ao povo de Deus, como Raabe. O projeto de Deus era salvar as nações. A imagem que ela constrói é uma mesa onde Israel come a refeição e o cachorro que come das migalhas, ele é abençoado pela provisão dada por Deus aos seus. Aqui, ou na verdade adiante, no Pentecostes, essa mesa aqui é servida agora a todas as nações, onde todos podem comer livremente dessa mesa, sem a necessidade de buscar por migalhas. Todos aqui no Brasil conhecem a história de Vanderlei Cordeiro, maratonista brasileiro que, enquanto corria e vencia a maratona de Atenas, ele foi atrapalhado por um homem que o agarrou e, quando somente ele se desvencilhou, continuou a correr, chegando em terceiro lugar. Logo após este feito, o Comitê Olímpico ele se reuniu e resolveu dar a Vanderlei Cordeiro a maior honraria que nós conhecemos a nível olímpico, que é a medalha Pierre de Coubertin, pela bravura e pela persistência daquele homem. Percebemos persistência naquela mulher, diante de Jesus.
Ao invés dela se render à suposta negativa de Jesus, aquela mulher não reage se sentindo ofendida. Pelo contrário, ela não desiste pela primeira barreira colocada por Jesus diante dela. Ela entende a sua posição de necessitada e ela se humilha diante de Jesus, suplicando a Ele por clemência. Nós percebemos aqui algo que a nossa liturgia também, desta noite, nos indica. Tiago, capítulo 4, versículo 6, vai nos dizer que antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Complementando, o versículo 10 vai nos dizer: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aquela mulher, então, ela chega-se até Cristo, ela clama ao Senhor. A palavra que ela usa aqui por Senhor, ela traz um forte bramido, uma clemência grande. Ela se expressa aqui no vocativo como que alguém que clama ao Senhor, pede para que Ele se apiede dela. Essa mesma palavra, no grego, ela é a que é traduzida do hebraico e aponta para o Deus pactual. O que aquela mulher fala em sua afirmação é de que ela busca ao Deus criador de todas as coisas, mas também o Deus conhecido como um Deus de pacto, que morreu ou que enviou seu filho para morrer pelos seus, que havia prometido enviar um Messias para salvar a todo aquele que nele crê. Debaixo dessa aliança, ela busca ao Deus da aliança para a salvar. Ela busca ao Deus da aliança para aplacar o mal que toma conta da sua vida e do seu coração. Aquela mulher, ela expressa sua convicção no senhorio de Cristo e de que Ele tem poder superior a qualquer adversidade. E é por isso que ela busca Ele incessantemente, sem se render à primeira negativa. Nisso nós somos lembrados da graça de Deus, que não rejeita o coração compungido e contrito. Na vida, nós enfrentamos batalhas imensas, e na caminhada da fé não é diferente. Porém, não devemos desistir diante de tudo aquilo que se levanta contra nós. No contexto do anúncio das adversidades, é o próprio Jesus que afirma aos seus discípulos: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E essa vitória Ele entrega ao seu povo, para que caminhemos nele. Confie no Senhor e não deixe se abalar por qualquer coisa que se levante contra ti. Estamos estudando sobre a fé que agrada a Jesus. Em primeiro lugar, percebemos que a fé que agrada a Jesus é aquela que busca a Cristo. Em segundo lugar, percebemos que a fé que agrada a Jesus, ela é perseverante nas adversidades. Em terceiro e em último lugar, percebemos que a fé que agrada a Jesus, ela confia na sua palavra. A fé que agrada a Jesus confia na sua palavra. Os versículos 29 e 30 fecham essa sessão dizendo: então lhe disse, por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Jesus aqui ele encontra uma fé genuína, devotada a Ele. E como um redentor maravilhoso, Ele atende o anseio daquela mulher. Em Mateus, nós percebemos uma ênfase sobre a fé, quando Ele afirma: ó mulher, grande é a tua fé. É o próprio Cristo quem reconhece o tamanho daquela confiança depositada nele, demonstrando que aquela atitude o agradou. Sendo Cristo agradado, Ele agradou-se em atender aquela solicitação. Assim, quando Cristo incita a orar, Ele nos afirma também: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Em sua bondade, Jesus, Ele age atendendo a súplica dos seus, quando lhe provém. William Hendrickson, ele comenta esse texto, dizendo o seguinte, que é verdade de que, de acordo com Mateus, Jesus disse: ó mulher, grande é a sua fé. Ao passo que em Marcos, ele é apresentado como elogiando-a por sua declaração, ou sua palavra.
Todavia, por meio desta palavra é que ela demonstra a sua fé. Por isso não há uma diferença essencial aqui. Em Marcos, Jesus afirma que por causa de suas palavras ela podia ir, pois o demônio já saíra de sua filha. Essa expressão, ela é traduzida por podes ir, ela se encontra no original com uma ideia imperativa, ou seja, manifestando uma ordem de Deus àquela mulher. Por causa das tuas palavras, vá. Por causa do que tu afirmastes, vá. Ele reconhece a fé daquela mulher e então resolve abençoá-la. Porém, o fruto daquela bênção não estava ainda palpável àquela mulher. Talvez alguns de nós, como fez Tomé, ao desconfiar sobre a ressurreição de Cristo, questionasse, perguntando em nossos corações, ou talvez tendo a ousadia de falar: Senhor, como é que eu posso crer nisso? Eu não consigo ver o resultado dessa tua afirmação. O texto aponta que aquela mulher, de pronto, ela obedece à ordem de Jesus, e ela volta para sua casa, e somente depois disso é que ela encontra a sua filha livre dos demônios. Porém, desde que Cristo afirmara aquilo, ela estava convicta de que aquilo era realidade. O texto ele não aponta para nenhuma desconfiança no cumprimento da palavra de Jesus por aquela mulher. A confiança que aquela mulher tinha depositado na palavra e na pessoa de Cristo Jesus lhe era suficiente para garantir de que aquilo que ele afirmou era verdade, e por isso ela vai, sem duvidar. A fé que ela evidencia aqui, então, nos mostra que ela não simplesmente encontrou um curandeiro para a sua filha, um curandeiro para tirar o seu mal, mas ela encontra em Jesus Cristo o seu Salvador pessoal, e por isso descansa nele. Novamente, Hendrickson, comentando sobre esse texto, ele vai falar sobre essa fé dizendo o seguinte, que ela revelou sua fé ainda de outra maneira, a saber, voltando para casa. Se não fosse pelo fato de acreditar que Jesus tinha curado sua filha, sim, curou-a sem mesmo vê-la à distância, ela não teria corrido de volta para casa. Assim como uma criança, ao receber um presente ainda embrulhado, ela já fica feliz pelo fato de ter recebido o presente, ainda que não possa contemplar aquilo que está dentro. Se alegra primeiro com o fato de receber o presente, e somente depois de poder abrir e desfrutar de brincar com ele. Aquela mulher, ela se alegra na afirmação de Cristo, e só depois pode experimentar do presente que é receber a sua filha curada. Porém, enquanto ela desfrutava da promessa e do cumprimento, em todo o tempo, ela experimentava da graça. A graça de Cristo a cobria. Por isso, ela perseverava. Por isso, ela busca o Senhor e confia na sua palavra. Esse texto nos ensina que devemos confiar na palavra de Jesus e que ela gera em nós liberdade e vida. Confiar na palavra de Jesus redunda em acreditarmos que aquilo que ele deixou em sua revelação é real e os princípios de sua palavra são válidos e necessários para que vivamos uma fé genuína. Não somos chamados a acreditar em mandingas, superstições, palavras de homens ou em nosso próprio coração. Somos chamados a crer no poder da palavra do Senhor e viver sobre a direção dela. Se Cristo nos garantiu seu auxílio e proteção, até mesmo na missão que nos era impossível de salvar a nossa alma da condenação do pecado, podemos confiar tranquilamente em sua palavra e providência, sabendo que nenhum mal nos separará do seu amor. Uma vez salvos em Cristo, somos salvos para sempre, na finalidade de honrá-lo e adorá-lo com as nossas vidas. Diante de tudo isso que nós vimos nesta noite, é necessário que nós tragamos algumas lições para a nossa vida. Em primeiro lugar, eu gostaria de direcionar
a minha palavra àqueles que ainda não têm um verdadeiro compromisso ou um relacionamento com Cristo. Se você ainda não tem a Cristo como seu Senhor, busque-o. Entregue a sua vida ao Senhor, que tem poder para salvar a tua vida do inferno. Recorra à palavra de Deus para que você conheça a Cristo, o único caminho, verdade e vida. Sem Cristo, sem a sua orientação, nós não conheceremos ao Pai, não conheceremos a Deus. É por Cristo que nós conhecemos ao Senhor. Por isso, busque a Cristo em oração, entregando a sua vida a Ele, pedindo para que Ele te conduza a partir de então. Se fizerdes isso de coração verdadeiro, Ele não vai desprezar a tua súplica, a tua oração. Em segundo lugar, você precisa superar as adversidades. Arrependa-se do seu mau caminho. É muito chato ouvir que estamos vivendo errado. Porém, não queira viver longe da orientação da palavra de Deus, descumprindo a sua vontade, por achar que talvez ela te anule. Se negar a si mesmo e viver a Cristo é o verdadeiro caminho que dá vida. Você não pode negar isso. A Escritura Sagrada aponta que isto é verdade. Ao invés de anular a ti e a tua vontade, na verdade, obedecer ao Senhor te fará viver integralmente o que é a vida humana, aquilo que você foi criado para viver. Cristo foi o homem perfeito, varão perfeito, e ele viveu debaixo da orientação do Senhor, buscando satisfazer a sua vontade, agradando a Deus. Para agradar a Cristo, precisamos, sim, confiar em sua palavra, para que assim glorifiquemos a Ele e sejamos felizes nele eternamente. Por fim, você precisa confiar em Cristo. Se Cristo ainda não é o teu Senhor e Salvador, saiba que em nada você pode confiar a mais. Não é o teu trabalho, não são os teus relacionamentos, as tuas posses, os teus bens, que poderão te garantir uma vida de fato com um propósito correto, ou verdadeiramente feliz. É somente em Cristo que nós encontramos o verdadeiro propósito de nossas vidas, e por isso você deve confiar nele, confiar na sua palavra e orientação. É Ele que nos dá a esperança, é Ele que garante o nosso futuro. Não é Ele que nos dá simplesmente carro, emprego, ou uma boa vida, uma boa velhice. Ele nos garante futuro, nos dando salvação dos nossos pecados. Receba a Cristo em teu coração. Receba Ele como teu Senhor e Salvador, confiando nele e na sua palavra, que o revela e o revela o seu caráter. Agora, eu gostaria de direcionar minha fala a você que já tem a Cristo, já tem Ele por seu Senhor e Salvador, que já faz parte de uma igreja ou da igreja de Cristo genuinamente. Você também precisa buscar a Cristo. Se já tendes a Cristo, mas passa por tribulações, buscai-o, interceda a Ele, invoque-o, busque-o pela Escritura Sagrada. Somos chamados a segui-lo, a imitá-lo, sem que esteja Ele conosco. Isso é impossível. Como imitaremos a quem nós não conhecemos? Como agradaremos alguém cujo não sabemos o que lhe agrada? Busque a Cristo para que você o conheça e o adore. Em segundo lugar, você também precisa superar as adversidades. Nenhum mal, nem tribulação é permitido pelo Senhor ser experimentado pelos seus filhos, que não venham acompanhados de lições e aprendizado. Recorra ao Deus da tua salvação e confie que a sua graça te basta. Não esmoreça diante das adversidades. Muitas vezes nós somos contrariados, machucados no meio da igreja do Senhor, e usamos isso como subterfúgio para abandonar a igreja, abandonar a comunhão dos santos. Não deixeis de congregar, é a orientação do Senhor. É no meio da comunhão desses santos imperfeitos ainda, que o Senhor nos ministra
os meios de graça e nos abençoa como seu povo. O Senhor nos colocou diante do seu rebanho para sermos pastoreados por Ele. Por isso eu convido o irmão aqui também, não seja você uma adversidade na vida do seu próximo. Não seja você pedra de tropeço aos pequeninos, ou aqueles que estão caminhando ao lado teu na fé. Esteja genuinamente agarrado em Cristo, não seja você pedra de tropeço. O Senhor também colocou os pastores do seu rebanho para conduzir esse rebanho. Tenha um coração pastoreável. Ouvir o contraditório não é visto com bons olhos. Porém, muitas vezes, em meio às repreensões e adversidades da vida, nós temos um palco claro, onde podemos observar o espetáculo da graça do nosso Senhor Jesus. Deixe com que o Senhor pastoreie o seu coração, através dos pastores e líderes que colocou na sua vida, e também da sua igreja. Aquele irmão genuinamente que, baseado na Escritura Sagrada, o busca orientar. Tenha por orientação do Senhor e busque obedecer a sua palavra. Não entenda isso como um mal dentro da igreja. Muito pelo contrário, como uma bênção de Deus, pois Ele somente pastoreia os corações daqueles que são suas ovelhas. Ele só repreende ao filho que ama. Por isso, devemos buscar o Senhor. Entenda que Cristo nos traz para si e nos dá pessoas para cuidar de nós. Além disso, não rejeites a orientação da palavra de Deus, que nos conduz à santificação. Ouça com atenção e temor a palavra de Deus e obedeça a ela, apesar do custo que ela trará. Por fim, aqui, ao nos depararmos com negativas do Senhor, não desistamos e lembramos que Deus afirma para Paulo, certa vez, que em meio aos seus pedidos de tira de mim o espinho na carne, ele diz: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Seja satisfeito no Senhor. Em último lugar, você também precisa confiar em Cristo. Uma vez que temos a Cristo, confiemos plenamente na rocha que é Jesus. Ele te garantiu aquilo que você nunca poderia conquistar sozinho, a tua salvação dos pecados, a condenação dos pecados. Se Ele operou por nós tal feito, o maior de todos, confiemos de que Ele nunca nos deixará desamparados. Ainda que males sobrevenham às nossas vidas, em Cristo temos o nosso porto seguro. E ancorados nele, temos salvação. Precisamos também confiar na sua palavra. Ela é a regra de fé e de prática que adotamos e que devemos seguir. Ela nos orienta conforme a tua palavra. É ela que garante que o nosso Redentor veio, voltará para buscar os seus. E é por isso que nela nós devemos confiar. Voltando à história daquela menina judia escondida em meio aos escombros, que encontra aquele soldado e coloca nele a sua confiança. Ela depositou nele fé. Nas palavras daquele homem, ela colocou sua fé e aguardou até que, em alguns dias, aquele homem de fato cumpriu a sua palavra. Ele volta, traz ainda mais mantimentos e a leva em paz. Porém, meus irmãos, aquele soldado, ele não tinha como garantir que cumpriria a sua palavra. Ele poderia ser capturado pelos inimigos que há pouco haviam destruído aquela cidade. Ele poderia chegar à sua missão, seu destino final, e os seus superiores lhes proibirem de poder voltar para buscar aquela menina. E assim, ele descumpriria a sua palavra. Porém, o texto nos apresenta um outro que é general, um outro que em sua ordem ele manda e se faz, e que ele não perde nenhum do que está em suas mãos. A sua palavra, em sua palavra, nós podemos confiar plenamente,
o que Ele fala, Ele cumpre. Por isso, coloquemos as nossas vidas diante do Senhor. Busquemos agradar a Cristo em nossa fé, desenvolvendo nossa fé para a honra e glória de Cristo. Ele é aquele que morreu, mas vencendo a morte, ressuscitou e conquistou as nossas vidas pela sua obra. É a Ele que podemos e devemos depositar a nossa fé. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações.